Bom dia a todos e a todas. Eu vou dar início aqui à apresentação da nossa próxima mesa, né? É a continuação do seminário, né, de ontem. Então, hoje a gente vai falar sobre o processo de curatela, depois vamos falar sobre a CIF e a avaliação biopsicossocial e o índice de funcionalidade brasileira, tá? Então, essa primeira mesa aqui é o Dr. Felipe Ross, de Macedo Cunha, que é defensor público, com atuação na área civil e fazenda, integrante do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública e diplomado em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela American University. E o Dr. Pedro Pérez, que é defensor público do Estado de São Paulo e atua em São Miguel Paulista. Então, eles vão trazer para a gente aqui, né, um especialista em processo civil, vai trazer para a gente aqui sobre o processo de curatela, e aí eu deixo a palavra agora para vocês. Obrigada. Bom dia. Quero agradecer, antes de qualquer coisa, a Renata, pelo convite. O Felipe está aqui comigo. Gosto muito sempre de ouvi-lo falar, parceiro. E a presença de vocês, né? Sei que não é fácil aqui, então a gente tem sempre que agradecer a presença dos que conseguem comparecer. Bom, eu fiquei com a missão, e acho que está um pouco em glória, de falar sobre, eu e Felipe, né? De falar sobre a relação entre a capacidade e o processo de curatela, de acordo com o novo Código de Processo Civil, né, que foi aprovado aí há um pouco mais de um ano. E a relação entre esse novo código que foi aprovado e a Lei Brasileira de Inclusão. O código de... Então eu dividi a minha exposição em duas partes, né? Não vou gastar mais que 20 minutos para isso, para a gente poder discutir algumas coisas depois, né? De acordo com a experiência de cada um que quiser contribuir. Eu dividi em duas partes. Na verdade, três. Primeira, onde a gente poderia chegar com essas alterações. A gente está longe de chegar onde a gente poderia. Segundo, onde a gente está chegando com essas alterações, de acordo com as decisões que estão sendo proferidas e com os acordos que estão sendo proferidos pelo nosso tribunal. E três, alguns desafios e algumas decepções. Né? Eu lembro que acho que foi um pouco antes da lei entrar em vigor, já tinha sido aprovada, mas um pouco antes dela entrar em vigor, a gente participou, Felipe estava, Renato estava, a gente participou de um seminário internacional que teve no Ministério Público Federal, a gente foi lá conversar, falar um pouco. E naquele período eu estava mais animado, para falar a verdade. Com essas alterações, com algumas pretensões, com algumas ideias, com algumas teses e tal. Hoje, não é que eu estou menos animado, é que você vai ver como as coisas vão funcionando, né? Com uma alteração grande dessa, as pessoas querem incorporar todas essas alterações na sua rotina e não querem mudar a sua rotina e o seu tempo de trabalho, e aí tentam incluir essas mudanças todas, e eu estou falando do judiciário especialmente, aliás, de todo o sistema de justiça, né? Judiciário, defensoria, eu não vou tirar a defensoria da crítica que a gente vai fazer hoje, judiciário, defensoria, Ministério Público, está todo mundo tentando incluir essas alterações grandes que mudariam essencialmente o processo de curatela, o esquema judicial da declaração da incapacidade e do plano, que eu estou chamando de plano, né? A curatela para mim hoje é o estabelecimento de um plano individual de exercício da autonomia. Está todo mundo tentando encaixar essas mudanças todas na sua rotina de trabalho, no tempo, nas horas gastas de trabalho que já gastaram. E a gente tem um problema sério com isso. Bom,
Mas vamos lá, o que a gente poderia ter com essas alterações? Bom, primeiro, e aí eu vou deixar, existe um problema grave aí de relação entre a Lei Brasileira de Inclusão e o Código de Processo Civil, né? Mas eu vou deixar isso para o Felipe tratar. Eu vou mencionar como se não tivesse problema nenhum de relação e como se a Lei Brasileira de Inclusão estivesse influenciando ou pudesse influenciar totalmente no nosso processo de curatela. Então, primeira questão, eu sei que aqui a maior parte das pessoas não são da área do direito, certo? Então, talvez, e eu estou acostumado com essas expressões jurídicas, né? Talvez os conteúdos dessas expressões signifiquem coisas diferentes para cada um de vocês. Então, mas eu não tenho como me libertar disso, né? Porque a gente está tratando de uma lei que regula o esquema e a sequência de atos do processo que cuida da declaração da incapacidade e da curatela. Então, assim, se a gente tiver alguma dificuldade de comunicação, então peço que vocês falem, mas o que isso significa? Mas será que sabe? Então, assim, a gente está super à vontade aqui para discutir qualquer coisa, qualquer conceito, tá certo? Então, vou falando, pressupondo que vocês estão entendendo, e se caso isso não seja verdade, vocês levantem a mão e a gente começa a tentar conversar de outra forma, usar outros termos, tá? Bom, o processo de curatela é o esquema judicial, é a forma judicial que o Estado encontrou de tratar essa questão da declaração da incapacidade e da nomeação de um curador. Bom, com as alterações, e eu não vou falar do que era antes, tá? Com as alterações, do meu ponto de vista, onde a gente poderia chegar com o processo de curatela? Então, a primeira observação é, e aí vocês já vão perceber que as críticas estão aqui incluídas no meu discurso, né? Primeira coisa, e aí sempre que eu tenho oportunidade eu falo disso, a interdição era, e infelizmente ainda é vista, como uma porta de acesso a outros tantos direitos, né? Então, por exemplo, acho que isso ainda não mudou, né? Se eu conseguir a interdição daquela pessoa, fica mais fácil conseguir benefício previdenciário. Se eu conseguir a interdição daquela pessoa, fica mais fácil conseguir bilhete de transporte público. Fica mais fácil conseguir a esterilização. Apesar que hoje isso já está mais... já há até uma vedação legal para isso, né? Mas até um tempo atrás isso era um caminho quase que necessário para conseguir a esterilização de uma pessoa. Se eu conseguir a interdição, fica mais fácil conseguir algumas demandas na área da moradia, conseguir a internação compulsória de uma pessoa. E me parece que isso ainda não mudou, né? Embora, do ponto de vista legal, a interdição não seja requisito para acessar nenhum desses direitos, é encarada como uma facilitadora. Eu estava até conversando com o Felipe, é difícil alguém procurar a defensoria sem que tenha sido pedido a ela a declaração da interdição. Por algum serviço público, inclusive, né? Eu tenho aqui uma decisão recente, olha só o que o tribunal tem que decidir, né? Uma decisão recente do tribunal, sabe quando era uma ação da defensoria? A pessoa entrou com uma ação, né, para conseguir a isenção da tarifa no transporte público e a concessão daquele bilhete bom, né? E aí o Ministério Público falou, olha, quero que seja regularizada a representação do autor, que ele precisa ser interditado. Mas por que ele precisa ser interditado para conseguir um bilhete de transporte? Sabe? Isso chegou até o tribunal, falou, não, calma. Ele não precisa ser interditado para conseguir acessar o bilhete. Quer dizer, a gente ainda compartilha da visão de que a interdição é uma facilitadora para conseguir acessar alguns direitos, que é um absoluto equívoco, né? Então, primeira observação.
Segunda observação, antes de falar do procedimento propriamente dito, e aí já chegando naquilo que eu queria tratar, né? O que a gente poderia alcançar com essa alteração? A Lei Brasileira de Inclusão, ela deixou de relacionar a deficiência com a incapacidade, certo? E do ponto de vista do processo, existem dois momentos importantes. E embora eles se confundam do ponto de vista prático, do ponto de vista lógico, existe uma separação. Um primeiro momento do processo é o momento em que o juiz reconhece que a pessoa é incapaz. Então tem uma investigação para reconhecer a incapacidade da pessoa, que é um aspecto negativo do processo. Num segundo momento, o juiz vai nomear um curador. Né? Se essa pessoa é incapaz de sozinha praticar os atos da vida civil, eu estou usando expressões já que devem ser abandonadas, mas que ainda não foram. Se a pessoa é incapaz de sozinha praticar os atos da vida civil, ela precisa de alguém que vá acompanhar. E aí o juiz nomeia um curador. Só que como a lei deixou de relacionar a deficiência com a incapacidade, acho, entendo e já defendi e não consegui mudar de ideia. Se a lei deixou de relacionar a deficiência com a incapacidade, não há mais que se falar em interdição. Se a interdição é a declaração judicial da incapacidade, do ponto de vista técnico, e se a lei deixou de relacionar a deficiência com a incapacidade, não há mais que se falar em interdição. Eu não estou falando de curatela, estou falando de interdição. Por isso que eu fiz fiz questão de frisar esses dois momentos lógicos do processo. Do meu ponto de vista, é impossível, do ponto de vista jurídico hoje, se pedir interdição. Porque não há mais essa relação. E essa relação não é necessária. Mas, Pedro, como é que o juiz vai nomear um curador sem declarar a interdição? Logo no começo do processo, o juiz nomeia o chamado curador provisório, que é a pessoa que vai auxiliar o interditando até que o juiz decida de forma definitiva se ele merece ser declarado incapaz ou não. Então, olha que interessante. Para aqueles que enxergam alguma dificuldade do juiz nomear um curador sem declarar a interdição, é preciso perceber que essa curatela provisória, ela é uma curatela sem interdição. Porque o juiz não declara provisoriamente a interdição. Ele nomeia provisoriamente um curador. E se existe um curador sem a declaração da interdição, por que isso não pode se tornar definitivo ao final do processo? Por que ao final do processo o juiz precisa declarar a interdição? Se no início ele já não faz isso, e as coisas funcionam perfeitamente bem. Então, para aqueles que têm dificuldade de visualizar a nomeação de um curador sem a declaração da interdição, eu peço que visite esse ato de nomeação de um curador provisório, porque é exatamente isso que o juiz faz. Ele nomeia um curador sem declarar a interdição. E pergunto, qual a dificuldade disso ser mantido no final do processo? Por que é que o juiz precisa declarar a pessoa incapaz? Sendo que isso nem é possível mais, se a pessoa se tratar de deficiência. Então, primeira questão, onde a gente poderia chegar com essas alterações? A gente poderia chegar na ausência completa da interdição, bastando a nomeação do curador, que a própria lei brasileira de inclusão diz que é uma medida de apoio. E aí uma outra questão conceitual importante. Antes da alteração, existem vários conceitos, né? De curatela, de interdição. Eu prefiro o conceito que revela da melhor forma possível o drama da pessoa interditada. Antes da nomeação, antes dessas alterações, qual era o conceito de interdição? A declaração judicial da incapacidade. E qual era o conceito de curatela?
E aí eu escolho esse conceito, que revela melhor o drama da pessoa. Curatela era o quê? A constituição do estado de sujeição da vontade do curatelado à vontade do curador. Então olha o drama. Era a constituição de um estado de sujeição da vontade do curatelado à vontade do curador. O curatelado estava submetido à vontade do curador. Algo como se fosse assim. Quem manda é o curador. Vocês devem obedecer à vontade dele. Então isso é um drama. E o que a Lei Brasileira de Inclusão veio e disse? Olha, a curatela, ela não disse exatamente isso. Deveria ter dito, para falar a verdade. Que a gente vai ver que o judiciário tende a aplicar aquilo que a lei objetivamente trouxe como regra, né? Deveria ter dito, olha, a curatela não é mais a constituição de um estado de sujeição da vontade do curatelado à vontade do curador. A curatela, e isso ela disse, é uma medida de apoio. E por que eu estou querendo frisar isso? Né? Porque a interdição ainda continua sendo declarada, a lei já tem vigor há mais de um ano, né? O processo judicial mudou muito pouco, né? E a gente ainda não conseguiu chegar nisso que poderia chegar com essas alterações. Então, essa é a primeira questão. A gente poderia já ter abandonado a declaração judicial da capacidade, porque ela já não existe mais, essa relação já não existe mais. A gente poderia mudar a perspectiva da curatela para que ela deixasse de ser a constituição do estado de sujeição da vontade do curatelado à vontade do curador e passasse a ser o que a lei diz que ela é, né, uma medida de apoio e absolutamente excepcional. Para os casos em que a pessoa não consegue solicitar a tomada de decisão apoiada. Não para os casos que ela não quer, para os casos que ela não consegue solicitar a tomada de decisão apoiada. Então, esses dois pontos iniciais. Do ponto de vista dos atos processuais propriamente ditos, né? Hoje em dia, e isso também é uma infelicidade, né? Que traz outros problemas que eu vou tratar um pouco mais para frente. O processo de interdição ele é absolutamente simples, né? Embora traga uma das consequências mais gravosas para a pessoa, do ponto de vista individual, ele é muito simples de trabalhar, tanto para o juiz, quanto para o defensor, quanto para o promotor de justiça. Ele é rápido, não demanda muito esforço, o que é uma infelicidade, né? Então basta que eu elabore uma petição, um pedido, fale, olha, reputo essa pessoa uma situação de incapacidade, basta, pelo novo Código de Processo Civil, que eu junte um relatório médico, né? E aí tem outro problema. Onde a gente poderia chegar que a gente não chega? É óbvio. E todo mundo aqui provavelmente compartilha dessa noção. A deficiência, ela está na relação da pessoa com o meio. Né? Não é uma doença que você constata com um laudo médico ou com um relatório médico apenas. Óbvio, uma dessas barreiras pode ser uma barreira médica. Quer falar? Você falou das etapas do processo de curatela, você falou que é simples, né, precisa de um laudo médico pelo Código de Processo Civil. Não é um laudo multiprofissional, o Código de Processo Civil mantém o termo laudo médico. Ele mantém o laudo médico. Diferente da LBI que fala de Exatamente. multiprofissional. Essa é a questão. Onde a gente poderia chegar que a gente ainda não chega, né? E é por isso que eu estou falando dessas barreiras. Se a deficiência está na relação da pessoa com o ambiente, e eu posso até afirmar que as deficiências são do ambiente e não da pessoa, propriamente dito, essas barreiras não são só médicas, são arquitetônicas, são urbanísticas, são sociais. Né? E por que basta, para a declaração da interdição, o laudo médico? É o primeiro ponto. Mas, pelo Código de Processo Civil, ele é suficiente para começar o processo de interdição. Então, basta que eu faça uma petição inicial, eu não preciso gastar mais de 2 páginas para isso, tá? Basta que eu junte um relatório médico, que não precisa ter mais também de... uma questão interessante, né? Esse laudo médico tem que ter uma frase,
E que frase é essa que não pode deixar de ter? Que a pessoa é incapaz de praticar os atos da vida civil. Nem se discute muito profundamente, mas por que ela não concorda? Tanto é que você não tem essa frase, muitos juízes falam, volta, porque falta essa frase. Mas que frase tão importante, né? A pessoa é capaz de praticar os atos da vida civil, mas o que isso significa? Né? Acho que ninguém para o que isso significa. Né? Enfim, mas tem que ter essa frase lá. E tendo essa frase basta porque você começa um processo de interdição. Ato seguinte do processo. O juiz marca, antes marcava o interrogatório, agora a lei prevê como entrevista. Uma entrevista. E aí o Código de Processo Civil diz que a entrevista é com o juiz, né? Então a pessoa vai lá se entrevistar com o juiz. E diz o Código, olha, o juiz pode significa, se quiser, ser assistido por um especialista. E o que se faz numa entrevista dessa? Quando se marca, tá? Outra observação. Porque os juízes muitos pensam, entrevista, o que eu vou ter condições de falar? Né? Mas quando faz, e eu já participei de algumas, eles perguntam, olha, o Joana, você reconhece essa nota aqui de R$2? Você sabe onde você mora? Você sabe o seu nome? Então passa o suficiente. Porque realmente ele não tem muita condição de investigar e além disso. Né? Teve até um caso peculiar que a pessoa conseguiu, e eu sempre falo desse caso porque para vocês verem o que basta. Né? A pessoa reconheceu a nota de R$2, sabia onde morava, sabia o nome dela, tal, e o juiz falou, nossa. Mas porque como é interditar se ela reconhece uma nota de R$2, sabe o endereço, sabe o nome, tá? Aí começou a folhear o processo e falou, não, peraí, aqui está dizendo que o senhor é um anjo. Aí a pessoa falou, não, disso eu não tenho dúvida. Aí o juiz falou, não, então já entendi, fechou o processo, acabou a audiência. Então basta que ele encontre algo estranho, ele nem sabe dizer exatamente o que é, para ele continuar o processo, sabe? E aí qual o ato seguinte ao processo? Perícia. E que tipo de perícia? Médica, claro. E aí, infelizmente também, onde eu trabalho, por exemplo, eu não sei se continua assim agora, mas até pouco tempo atrás, essas perícias médicas eram feitas no cartório de fora. Então o juiz marcava um dia, pegava várias sessões de interdição, marcava um dia, esse médico ia até o cartório do fórum, as pessoas eram intimadas para levar os interditandos até o cartório do fórum, e lá o médico conversava com as pessoas, olhava os exames feitos anteriormente e fazia um laudo. Essa pessoa é incapaz de praticar os atos da vida civil em 10, 15 minutos. Quando muito. E aí bastava, e ficava fácil para o juiz também resolver essa questão. Porque se ela é incapaz de praticar os atos da vida civil, e aqui, olha como isso é genérico, né? Ela é incapaz de praticar os atos da vida civil. Quer dizer, ela não pode praticar qualquer ato da vida civil. Ficava fácil de resolver esse processo. Declara a pessoa incapaz de praticar os atos da vida civil e o meio curador do fulano de tal. Ponto. Não precisava nem dizer para quê. Se é para tudo. Né? Teve uma pesquisa, e ela é antiga, deve ter uns 10 anos, mas não vejo razão para isso estudado, que mais de 90% das interdições eram totais. E aí vinha a sentença, né? O juiz sentenciava, declarava a pessoa. A sentença também tinha 2 páginas, viu? Quando forçava um pouco de um pouco a letra, você conseguia ficar em uma. Declara a pessoa incapaz, no meio curador fulano de tal, ponto, acabou. Espécie-se certidão de curatela e a pessoa ia dizer qual era a vontade do curatelado dali para frente, em todos os atos da vida civil, o que quer que isso signifique. Bom, veio a lei de inclusão e disse, olha, calma, né? Devagar com o conduto que é o santo de barro. Primeiro, as barreiras não são médicas. Então a perícia não pode ser só médica. Por óbvio, a perícia tem que ser o quê? Multidisciplinar. Quando diz que o juiz pode se valer de especialista,
Na verdade, ele, a lei brasileira de inclusão diz, ele deve se valer de uma equipe multiprofissional para conseguir identificar essas barreiras todas. E mais, é fácil identificar essas barreiras. Se eu quero estabelecer um plano individual de exercício da autonomia, é fácil identificar essas barreiras? É rápido identificar essas barreiras? Óbvio que não. Não dá para fazer isso em 15 minutos no cartório. Então eu preciso gastar um pouco de tempo para acompanhar um pouco essa pessoa e ver quais são as barreiras que ela enfrenta. E qual auxílio que o curador poderá dar a ela para que ela consiga ultrapassar essas barreiras. Não para que ele ultrapasse por ela, mas para que ela consiga ultrapassar essas barreiras com o auxílio dele. A curatela é uma medida de apoio, não é uma medida de substituição. É como se fosse uma corrida de obstáculo. O curador não vai pular o obstáculo sozinho. Ele vai encontrar um caminho para que o curatelado consiga pular esse obstáculo com o auxílio dele. Então, e mais? Eu posso nomear mais de um curador para isso, não posso? Posso. Por que isso vai ficar ao encargo de uma pessoa só? Eu posso ter mais pessoas dispostas a exercer essa medida de apoio. Né? Então eu posso ter mais de um curador. A própria pessoa que necessita desse apoio pode pedir a nomeação de um curador nela, também pode. Né? Isso não precisa nem pode dizer, né? Isso decorre da autodeterminação. O Felipe vai falar um pouco mais disso depois. E olha que interessante. E aí vem a parte mais complicada do ponto de vista prático. Se eu não preciso mais declarar a intenção, se eu preciso identificar, se o que eu preciso é identificar as barreiras que essa pessoa enfrenta e tentar, na medida do possível, fazer com que o curador apoie essa pessoa para que ela consiga ultrapassar essas barreiras, é óbvio que eu preciso identificar quais são essas barreiras e identificar quais medidas de apoio o curador precisa tomar. Ou seja, eu preciso, a sentença ela não pode ser mais genérica, como era antes. Declara a incapacidade de audição e nomeia o curador fulano de tal para os atos da vida civil. A sentença não pode ser mais genérica. Não pode ser mais um padrão. Ela precisa ser um plano, e eu reforço essa expressão. Não sei se é melhor, mas foi um plano individual. Ou seja, pode ser um padrão. Um plano individual que possibilite o exercício da autonomia por parte da pessoa. Um plano individual de autonomia. É preciso investigar, e a sentença precisa revelar isso, quais são essas barreiras, quais são essas limitações, para quais atos eu vou nomear o curador, quem será o curador, se será mais de uma pessoa, e mais. Se o curatelado concorda com a nomeação desse curador, obviamente a gente não pode ignorar a vontade dele. Ele tem o direito, hoje em dia, de participar dessa escolha. O CPC ele disse menos, a Lei Brasileira de Inclusão disse mais. O CPC disse, o juiz nomeará o curador respeitando os interesses do curatelado. A Lei Brasileira de Inclusão disse mais, o curatelado deverá participar dessa escolha. Então, assim, o processo ficou, ou melhor, deveria ter ficado muito mais complexo. Muito mais complexo. Em respeito à confecção desse plano individual de exercício de autonomia. Bom, isso era onde a gente poderia ter chegado. Né? Participação de uma equipe multiprofissional, uma participação mais ativa do curatelado, no fim da interdição. Não me importa declarar a capacidade dele, me importa tomar essas medidas de apoio. Não o abandono, mas a complementação desse estudo médico que é feito. Né? Uma investigação melhor da vida daquela pessoa. E aí sim, o estabelecimento desse plano individual da autonomia. Onde a gente chegou até agora? E aí
o confronto daquilo que poderia ser com aquilo que é de acordo com a prática que a gente adota, né? E é muito importante, a gente não pode também abandonar isso, e até é uma hipótese, tá? Os processos de interdição são muito numerosos, é um volume muito grande, não é? Até porque ainda é encarado como acesso a esses outros direitos. Talvez por isso seja um número tão grande assim. Impacta muito na dinâmica de trabalho das varas de família. Você imagina uma vara, estou falando de um juiz com um grupo de funcionários com, sei lá, 12 mil processos. Conta até 12 mil. Conta até 12 mil. Imagina julgar 12 mil. E aí, imagina eu que por mais boa vontade que o juiz tem, ele fala, nossa, que lei maravilhosa, né? Que legal, agora sim a gente vai conseguir, né? Só que esse processo, como ele deveria ser, ele demora bastante. É um processo muito mais complexo e deve ser assim, né? Em respeito à pessoa. Ele fala, nossa, como isso vai impactar? E eu acho que as pessoas no geral pensam assim, né? Se eu for fazer tudo isso, quanto tempo vai demorar esse processo e como isso vai impactar nesses outros 12 mil processos que eu tenho para julgar? E aí há uma tendência de você tentar encaixar essas alterações naquilo que já é feito ali no dia a dia, para não trazer tanto impacto assim, né? E aí o que acontece? Começa a vir aquelas decisões, olha, para iniciar o processo, não precisa de um relatório multiprofissional. Não precisa de uma equipe multiprofissional para tratar disso. Basta um relatório médico, por enquanto. Né? Até porque o Código de Processo Civil prevê assim. Né? Eles vão buscar umas justificativas falando que a lei brasileira de inclusão foi revogada nesse aspecto e tal. Isso o Felipe vai tratar. A entrevista que a lei brasileira de inclusão diz que tem que ser com o apoio de uma equipe multiprofissional. O que o Judiciário de São Paulo, especialmente, tá? vem decidindo. E aí, como a lei é recente, tem poucas decisões a esse respeito. Falando, olha, não precisa. Precisa. Uma equipe multidisciplinar para essa entrevista. Então, tem intenção da JJ São Paulo já falando isso. Por quê? Porque nesse aspecto a lei brasileira de inclusão foi revogada. Aliás, é um caminho até mais fácil, né? Porque se não precisa, a gente continua encaixando aquilo naquele tempo que a gente já gastava com o processo. Então, assim, essas decisões que vêm sendo proferidas, elas acabam eliminando do processo aquilo que ele tinha de mais essencial, né? Que é a investigação dessas barreiras. Porque sem investigar por completo essas barreiras, a sentença também não vai enfrentá-las. Concordam? Se a sentença não vai enfrentá-las, a participação do curador na vida do curatelado vai continuar sendo o que era antes. A curatela vai continuar sendo o que era antes. Que é a substituição da vontade do curatelado pela vontade do curador, porque afinal de contas eu não consegui investigar quais eram essas barreiras. Então essas barreiras vão continuar sendo genéricas. E a substituição da vontade do curatelado pela vontade do curador vai continuar sendo quase absoluta. Mas a lei diz que essa curatela está limitada aos aspectos negociais e patrimoniais. Não afeta os direitos do plano de vista existencial e não afeta os direitos do plano de vista político, né? Os direitos políticos. Ser votado, votar. Mas assim, tirando isso, a questão fica muito genérica. Porque eu tirei do processo aquilo que poderia gerar essa complexidade e essa investigação, que é a participação dessa equipe multiprofissional. Então, assim, tirando isso, o processo continua sendo muito simples. E acaba até impedindo a confecção de um plano individual de exercício da autonomia. Então, a gente conseguiu matar o que tinha, talvez, de mais importante. Né?
Isso de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Se você pesquisar outros tribunais, e continuo dizendo, tem poucas decisões sobre isso, vocês vão encontrar decisões muito interessantes no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Tem 8, para falar a verdade, lá, sobre a lei da transgressão e processo de curatela. E essas 8 são todas no sentido de garantir a existência desse estudo multiprofissional. Porque esse é o cerne do nosso processo de curatela. A participação dessa equipe multiprofissional. Inclusive lá, teve até um juiz, eu estava até conversando com o Felipe, talvez fosse, era a atitude que eu tomaria, era a atitude que ele tomaria, ele extinguiu todo, além do brasileiro entrar em vigor, ele extinguiu todos os processos de interdição. Tudo bem, é um choque, né? Você pega 1/3 dos processos da vara e extingue. O tribunal falou, não, calma, tudo bem, houve uma mudança muito grande, mas ainda dá para ter aquela tomada de decisão apoiada, ainda dá para nomear o curador sem declarar a interdição. Então, calma, não precisa extinguir todos. Estude um a um e veja que medida pode ser tomada sem precisar declarar a interdição. Olha só a visão do tribunal. É muito interessante. E está no espírito da lei. Né? Então, vocês vão encontrar, para quem quiser pesquisar e quiser um amparo de decisões judiciais para sustentar isso, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Lá vocês vão encontrar. Se forem procurar no Tribunal de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o que ele garantiu em termos de decisão? A nomeação de mais de um curador, né? Já tem decisões no sentido de que a lei tem que ser aplicada nesse sentido. Engraçado falar isso, né? Olha, a lei diz isso e ela tem que ser aplicada nesse sentido. A nomeação de mais de um curador e a necessidade do relatório médico para a ingresso da ação judicial. Tirando isso... Decisão apoiada, mas não sai... Não achei. Então, assim, tirando isso, é mais fácil procurar em alguns tribunais do que procurar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso é um problema, por quê? Porque, assim, as verdades elas vão sendo construídas e dá até medo de recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Você precisa pensar mais de uma vez para isso, porque o risco de ter uma decisão contrária que vai fortalecendo outras decisões contrárias a isso é grande, né? As verdades jurídicas elas são meio estranhas, elas são formadas com duas coisas, basicamente, né? Argumentos de qualidade, que não deixam de ser argumentos de autoridade. Aquela pessoa é boa. Aquela pessoa é reconhecida, a professora diz daquilo. Então, o que ela falar deve ser verdade. Eu deixo de exercer um senso crítico sobre o que ela fala. É o chamado argumento de autoridade. Bom, se o que ela falou é verdade, eu vou usar o que ela disse aqui nos meus processos para argumentar. E aí, decisões judiciais que vão sendo reproduzidas nesse sentido também começam a constituir uma verdade jurídica. Então, argumentos de qualidade, diga-se, de autoridade, e argumentos de quantidade, que são a reprodução dessas decisões, acabam constituindo uma verdade jurídica. E aí os juízes vão acabar seguindo isso. E no final das contas acaba facilitando um pouco o trabalho, porque mantém a dinâmica de funcionamento dos órgãos de jurisdição. Bom, então, tem onde a gente podia chegar, tem onde a gente está chegando, não deixa de ser uma decepção. E teria uma série de outras coisas para a gente conversar, mas o tempo é reduzido e a ideia não é que a gente fique falando, mas só tratar alguns apontamentos. Então, eu quero só encerrar aqui, porque já até passou 5 minutos que a Renata me editou. Eu vou encerrar e depois a gente continua discutindo, né, nos 20 minutos que a gente vai ter para isso. Eu vou passar imediatamente a palavra para o Felipe, porque ele tem muito mais conteúdo que eu aqui, e eu não quero que vocês percam tempo também me ouvindo falar esse monte de coisa. Tá? Obrigado.